Nessa aula nós vamos abordar o conceito de resposta em frequência e o nosso ponto de partida vai ser esse problema aqui de circuitos elétricos, onde eu tenho um circuito RL com uma única malha, tenho como entrada uma fonte de tensão e como saída a corrente ao longo dessa malha. Quem já fez a disciplina de circuitos elétricos sabe que se essa tensão aqui for uma senoide, um cosseno de uma determinada frequência, com uma amplitude e uma fase, a saída também será um cosseno com aquela mesma frequência, com outra amplitude e outra fase. E o que é interessante aqui é que essa propriedade se aplica a todos os sistemas lineares e invariantes no tempo. Se eu aplico à entrada de um sistema linear e invariante no tempo uma senoide de uma frequência, eu obtenho na saída uma senoide da mesma frequência. O porquê disso a gente vai ver ainda na próxima aula. Mas hoje nós vamos aprender a usar, ou melhor, a gente vai relembrar, para quem já fez circuitos elétricos, a gente vai relembrar como a gente utiliza o conceito de resposta em frequência. Então, vamos resolver esse problema que está posto aqui. Eu tenho esse circuito aí, a entrada então é dada como x de t. Eu tenho um cosseno de amplitude 220, frequência 60 Hz, então a frequência angular é 2π vezes 60. Então 220 cosseno de 2π 60t. Quem é a saída para aquele sistema dada essa entrada? Eu já deixei resolvido aqui esse problema, passo a passo, e a gente vai observar os passos aqui então. A primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar a impedância dessa malha aqui. E eu tenho esses dois elementos em série. A gente sabe que a impedância de um resistor é o próprio valor da resistência, então eu tenho 2 na impedância do resistor. A impedância de um indutor é J⍵L, onde L é a indutância desse indutor. Então, se ele tem 10 mH, eu vou ter J vezes 120π, que é 60 vezes 2π, vezes 10 mH, aqui 0,01. Então, essa impedância, que eu chamei de Z, ela vai ser 2 mais J 1,2π. Se eu multiplicar o π ali, vou ter aproximadamente 2 mais 3,77J. Um número complexo que representa essa impedância aí. E a gente sabe que em circuitos elétricos é muito mais útil representar essas grandezas complexas, esses fasores, na representação polar, com magnitude e fase, módulo e fase. Se eu representar esse número aqui na forma polar, eu tenho esse número complexo com magnitude 4,27 e fase 0,34π. Como está em radianos, eu deixei tudo em função de π ali. E reparem que aqui também eu tenho exatamente o mesmo número, também representado na forma polar, mas é uma outra forma de representar a forma polar aqui, um pouco diferente. Eu tenho a magnitude aqui multiplicando essa exponencial com o argumento totalmente imaginário. E se vocês fizerem a identidade de Euler lá, vocês vão ver que isso resulta exatamente nesse número aqui. Então, essa é a impedância desse circuito. Se eu tenho o fasor da tensão, então, que é 220, e tenho o fasor da impedância, que é esse número que eu encontrei, eu divido um pelo outro e obtenho o fasor da corrente ali, que é a saída do meu sistema. E aí, fazendo essa divisão, eu encontro um outro número complexo, que tem magnitude 51,6 e fase menos 0,34π. E aí, o que esse número complexo significa? A magnitude dele vai ser, dentro do conceito de fasor, a amplitude do cosseno lá da saída dessa corrente. Então, eu coloco aqui a magnitude do fasor y
como a amplitude do cosseno. Esse cosseno vai ter a mesma frequência do sinal da entrada e ele vai estar com uma defasagem, né? Ele tem uma fase que corresponde à fase desse número complexo aqui, né? Ela vai entrar lá. Portanto, eu tenho na saída, nesse caso aqui, 51,6 cosseno de 120t menos 0,34π. Essa é a função que eu tenho na saída. Eu posso voltar lá no gráfico e observar esse sinal ali, essa função, né? Tá aqui, tá plotado em laranja ali. Então, esse sistema impôs uma certa defasagem, né, ao sinal da entrada. A saída tá com essa defasagem de 0,34π radianos. E também ele impôs uma atenuação, né? Enquanto a entrada tinha amplitude 220 volts, a corrente tem amplitude 51,6 ampere, né? A unidade aqui é ampere. E agora eu vou abordar um problema um pouco mais genérico. Eu tenho ainda na entrada um cosseno com amplitude 220 volts, mas agora esse cosseno tem uma frequência angular ômega qualquer. Então eu quero saber qual é a saída nessas condições. Naturalmente, a saída vai ser uma função de ômega, né? Então a gente precisa definir a impedância em função de ômega. A impedância do resistor continua a mesma e a impedância do indutor, que é J⍵L, vai ficar em função de ômega, né? Então eu vou ter J⍵ vezes 0,01 e o meu fasor corrente aqui da saída vai ser também uma função de ômega, né? Ele é o resultado da divisão do fasor tensão pelo fasor impedância. E claro, essa divisão ali, eu vou ter que deixar o ômega explícito, né? Eu vou chegar nessa expressão aqui. Então vejam que a saída vai ser 220 vezes 1 sobre esse denominador aqui, né? Eu estou pegando o fasor tensão e multiplicando por um escalar aqui, que é uma função de ômega, né? Para um determinado ômega, isso é um escalar. E isso aqui é a resposta em frequência desse sistema, que eu vou chamar de H de ômega. Deixa eu destacar em laranja aqui. Esse aqui, então, é o H de ômega. Então, o meu fasor corrente, agora, ele vai ser 220 vezes esse H de ômega. E esse H de ômega tem um módulo, né, uma magnitude, e tem uma fase, né, a fase do H de ômega. Então, isso aqui é o fasor da corrente, né? Sendo isso o fasor da corrente, significa que eu vou ter na saída um cosseno com essa magnitude aqui, essa amplitude, né? Então, a amplitude original vezes o módulo da resposta em frequência, naquela frequência, e eu vou ter nesse cosseno uma defasagem aqui representada pelo ângulo desse número complexo H de ômega para esse ômega aí. Certo? Então, o resultado é que eu tenho esse y de t aqui, que tem a amplitude da entrada vezes um ganho, e tem como fase a fase da entrada, que era zero nesse caso, mais a fase aqui, a defasagem, né, dessa resposta em frequência. E isso é resposta em frequência, né? Resposta em frequência, então, é uma expressão em função da frequência, ômega. Nesse caso, a expressão é essa aqui, né? 1 sobre 2 mais j ômega 0,01, onde, para um determinado ômega, eu obtenho um número complexo, e esse número complexo tem módulo e fase. O módulo é um ganho que o sistema linear invariante no tempo vai impor à entrada,
e a fase é uma defasagem que ele vai impor à entrada, isso resultando na saída, né? Então vamos deixar isso um pouquinho mais genérico. Não precisa ser 220, né? 220 era a tensão da entrada naquele exemplo. Eu posso ter uma tensão AX aqui, a amplitude desse cosseno da tensão AX qualquer, para uma frequência ômega qualquer, e eu posso ter uma fase na entrada qualquer também. Então, se for um seno, isso está incluso aqui, né? Porque aí a fase vai ser menos 90 graus. E se eu tiver um sinal desse tipo na entrada, a minha saída vai ser esse mesmo AX vezes o módulo da resposta em frequência para aquela frequência ômega específica. Então isso é a amplitude de um cosseno de ômega t, né, que é aquela frequência, mais a fase original aqui do sinal de entrada, mais a defasagem imposta pelo meu sistema, que é a fase daquele número complexo que representa a resposta em frequência naquela frequência. Vamos ver aqui então como é que a gente usa a resposta em frequência para determinar a saída para outras senoides, né, de outras frequências, e vamos ver para esse caso aqui, que é o caso que serviu de exemplo ali no começo. Então eu trouxe para cá aquela expressão que nós encontramos para a resposta em frequência, e naquele primeiro caso nós tínhamos x de t igual a 220 cosseno de 120 πt. Para eu conhecer a saída para essa entrada, eu preciso conhecer qual é a resposta em frequência para essa frequência aqui, 120π. Então, eu preciso conhecer o H de 120π. É só eu substituir aqui, e aí eu opero essa divisão aí, 1 sobre 2 mais j ômega vezes 0,01, e eu vou encontrar para essa frequência 120π radianos por segundo um número complexo que tem magnitude 0,23 e ângulo menos 0,34π. Então esse é o H de 120. A saída, portanto, vai ser os 220 da amplitude de entrada vezes o módulo do H, né, 0,23, cosseno de a frequência vai ser a mesma, 120πt. A fase do cosseno na entrada era zero, então eu vou somar esse menos 0,34 aqui, aquele zero, então eu vou ter menos 0,34π. Essa é a saída para essa entrada. E aí reparem nesses dois gráficos que eu adicionei aqui. O gráfico central e o gráfico de baixo, né? O central ele mostra a variação da magnitude de H de ômega em função de ômega, né? Então, claro, como eu tenho ômega no denominador aqui, quanto maior a frequência, menor vai ser o ganho, né? Mais atenuada estará a saída. Então, conforme eu vou aumentando aqui a frequência, vejam que a saída ali vai perdendo amplitude, né? E também vai aumentando a defasagem. Então aqui, essa curva em função da frequência é a curva da resposta em frequência. Como a resposta em frequência tipicamente é complexa, né, porque ela tem módulo e fase, ou seja, ela impõe uma defasagem no sinal, então eu preciso de dois gráficos, né? Pode ser um para o módulo e outro para a fase, ou pode ser um para a parte real e outro para a parte imaginária, mas esse não tem muita utilidade prática, né? Então a gente pode calcular um outro caso de exemplo aqui. Faltou aqui a gente ver quanto é que dá essa multiplicação aqui, né? Então eu estou aqui no 120π. O y de t, então, ele vai ter a amplitude final ali,
Está ali no gráfico, né? 51,6 é o resultado dessa multiplicação aqui. 51,6 cosseno de 120 π t, falta um t aqui, menos 0,34 π. A unidade aqui é ampere. E voltando então, né? Eu vou fazer um outro exemplo aqui, fazer, por exemplo, para 30 Hz, né? Então, 60 π radianos por segundo. O que é que acontece, então, se a entrada é 220 cosseno de 60 πt. Para esse caso, então, eu preciso conhecer o H de 60 π. E aí, novamente, eu obtenho apenas substituindo aqui 60 π na expressão do ômega. E aí, se vocês fizerem isso, vocês vão encontrar um número complexo de magnitude 0,36 e ângulo menos 0,24 π. Portanto, a saída vai ser 220, que é a amplitude da entrada original, vezes 0,36 cosseno de 60 πt menos 0,24 π. Certo? E se eu fizer a multiplicação ali, 220 vezes 0,36 vai dar 80. 80 cosseno de 60 πt menos 0,24 π. Antes eu esqueci de colocar o t aqui, né? Coloquei meio acavalado depois, mas é importante notar, né, que a saída é um sinal que é uma função do tempo, né? A variável independente é o tempo. Então, está definida aqui a resposta em frequência para qualquer frequência. E para cada frequência, então, eu tenho uma magnitude, né, da resposta em frequência, um ganho que ela vai impor ao sinal, e uma fase, uma defasagem que ela vai impor ao sinal, que eu somo a fase do sinal original. Com essa definição de resposta em frequência, já é possível vocês fazerem exercícios lá do banco de provas onde a resposta em frequência é dada. Vocês não conseguem ainda fazer exercícios onde a resposta ao impulso é dada, e aí vocês precisam obter a resposta em frequência. Isso é assunto para a próxima aula. Mas vocês já conseguem fazer exercícios onde a resposta em frequência é dada. Vamos colocar aqui, então, um exemplo. Eu tenho aqui um exercício que eu peguei lá de uma prova. Um sistema linear invariante no tempo é caracterizado pela função de resposta em frequência definida acima. Então, ela tem magnitude e tem fase, e eu defini ali a expressão da magnitude e a expressão da fase separadas. Defina qual é a saída y de t obtida quando cada um dos sinais a seguir é aplicado à entrada. O que eu quero mostrar para vocês aqui, e que vai ficar claro na próxima aula, os porquês vão aparecer na próxima aula, né? Por enquanto a gente está vendo como usar só. O que eu quero mostrar para vocês é que isso que eu mostrei para cosseno vale para exponencial com argumento imaginário e vale para seno também. Então sempre eu tenho magnitude e fase, né? Vamos fazer então, começar aqui pela letra C. Eu tenho então um x3 de t igual a cosseno de 10t. Para conhecer a saída, eu preciso conhecer então o h de 10, né? Qual é a resposta desse sistema quando a entrada é um cosseno com frequência angular 10 radianos por segundo.
ele tem uma magnitude e uma fase, né? Então, a magnitude do H de 10 vai ser, eu tenho que fazer ali, módulo de 10 sobre 100. Isso vai dar 0,1. 0,1. E o ângulo do H de 10, ele vai ser menos 2π vezes 10 sobre 100. Então, é menos 0,2π. Menos 0,2π. Portanto, essa resposta aqui é 0,1 ângulo menos 0,2π. É um número complexo com módulo 0,1, fase menos 0,2π. A saída, então, o problema é extremamente simples, né? A saída, então, a amplitude original era 1, então continua 1 aqui, e agora eu opero um ganho, né? Que é o H de 10 aqui, 0,1, cosseno de, continuo com a mesma frequência, claro, e o porquê disso a gente vai ver na próxima aula, menos 0,2π. Tá aí, é simples assim. Essa é a resposta para a questão C. Vamos fazer agora a questão A. O princípio é exatamente o mesmo. Eu tenho o x de t, é o x1 de t, né? Igual a E na J50t. Isso é uma exponencial com um argumento imaginário. Na próxima aula a gente vai entender por que o processo é exatamente o mesmo do seno e do cosseno, né? Isso aqui é a frequência angular, né? Então eu tenho 50 radianos por segundo. Então eu preciso conhecer o H de 50. E como eu tenho a expressão de módulo e fase separados ali, eu vou encontrar separados aqui o módulo do H de 50, que vai ser módulo de 50 sobre 100, 0,5. E a fase do H de 50? Ela será menos 2π ômega sobre 100. Então, menos 2π, 50 sobre 100. Isso vai dar menos π. Menos π. Então, esse número aqui é 0,5 ângulo menos π. Mas ângulo menos π, né, é a mesma coisa que ângulo π. Então, tanto faz a gente deixar menos π ou mais π, né? Portanto, o y de t será... A amplitude original era 1, né? Essa exponencial tinha amplitude 1. E agora eu vou colocar esse 0,5, que foi o ganho, e na J 50t menos π. Na J, 50t menos π. Né? Menos π também está multiplicando o J ali. Porque aí, com a identidade de Euler, aqui eu separo isso num seno e num cosseno, né? 0,5 cosseno de 50t menos π mais J 0,5 seno de 50t menos π. Vamos ver mais um exemplo aqui. O exercício diz: considere um sistema linear invariante no tempo com a resposta em frequência h de ômega definida na figura a seguir. Então eu dei só o gráfico ali da resposta em frequência. Reparem que a resposta em frequência aqui é totalmente real, né? Não tem um símbolo de módulo aqui, não tem valores imaginários, só tem valores reais.
quer dizer que a fase é zero para qualquer frequência. Então não vai ter defasagem imposta nos sinais na entrada aí. Vejam só, o que é que esse sistema faz? Se a frequência angular da entrada estiver no intervalo de 0 a 15, vamos olhar só para o lado positivo aqui, por enquanto a gente não sabe como usar o lado negativo, né? Isso é tema da próxima aula. Se a frequência angular da entrada estiver nesse intervalo, o ganho vai ser 3. Se a frequência angular estiver entre 15 e 60 radianos por segundo, o ganho vai ser 0, ou seja, o sinal é anulado. E, finalmente, se a frequência for maior do que 60 radianos por segundo, aí o ganho vai ser 1,5. Então, a gente aplica aqui o princípio da superposição e a gente calcula a resposta para cada uma dessas componentes e soma essas respostas, né? Porque o sistema é linear. Então, o y de t, vamos fazer mais diretamente aqui. Esse cara aqui tem frequência 5, então o ganho aqui vai ser 3. Então ele vai ter a amplitude 10, que é a amplitude da entrada, vezes 3, vai ser então cosseno de 5t. O sistema não dá nenhuma defasagem, então cosseno de 5t. Aí eu vou para esse segundo caso. Cosseno de 20t. Qual é o ganho para a frequência angular 20? O ganho é 0. Então, esse sinal aqui não afeta a saída. Ele não vai aparecer ali na saída. Aí eu tenho esse cara aqui, que também tem uma frequência aqui para o qual o ganho é 0, né? Para a qual o ganho é 0, 55 radianos por segundo, né? Tá por aqui, mais ou menos. Então, esse cara também não afeta a saída. Esse cara com uma amplitude esquisita aqui, né? Π à oitava. Uma amplitude bem grande. E essa componente? Essa componente tem a frequência angular 65 radianos por segundo. Então, o ganho aqui vai ser 1,5. Então, a amplitude era 1, né, desse seno. Esse 1 vai ser multiplicado por 1,5, seno de 65t. Já existia uma fase menos π. Então ela vem para cá e a ela não é somado nada, porque o sistema não impõe defasagem. E finalmente eu tenho essa componente aqui, né, com uma frequência que também está nessa faixa de ganho 1,5. Então, mais 10 vezes 1,5, né? 10 vezes 1,5 cosseno de 75t. A saída, portanto, é 30 cosseno de 5t mais 1,5 seno de 65t menos π mais 15 cosseno de 75t. Tá aí. É extremamente simples, então, determinar a saída de sistemas lineares invariantes no tempo quando a entrada é uma composição de senos e cossenos, ou de exponenciais com argumento imaginário. Nesse caso, é extremamente simples aqui, como nesses exemplos. E aí, o porquê disso, a gente vai entender na aula que vem. E essa letra B aqui? Determine uma expressão para a função de resposta ao impulso h de t do sistema linear invariante no tempo. Eu tenho a resposta em frequência e quero a resposta ao impulso. Ainda não sabemos resolver esse tipo de problema. Isso a gente vai aprender mais para frente na aula de transformada de Fourier. Então, quando a gente estudar a transformada de Fourier, aí a gente vai ser capaz de, olhando para esse gráfico de resposta em frequência,
determinar qual é a resposta ao impulso desse sistema aí. Por enquanto, então, vocês vão se deparar aí com exercícios onde a resposta em frequência é dada.